Olá pessoal, muito boa tarde. Pessoal do Instagram, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Galera aqui do Facebook também, muito boa tarde. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas sobre ansiedade de hoje, trazendo um tema bastante interessante: como saber o nível da minha ansiedade. Bom, para você que está chegando agora, eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra, né, do jeitinho que está estampado aqui na minha camiseta. Nós duas temos esse trabalho aqui na internet, os nossos canais, né, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E a nossa proposta, o nosso trabalho, a nossa missão, né, eu sou terapeuta, a Sandra é psicóloga, e não só no nosso consultório, atendendo os nossos pacientes, os nossos clientes, nós ajudamos pessoas a vencerem a ansiedade delas, né? Então eu ajudo você a vencer a sua ansiedade sem remédios, num tempo recorde, para você poder aproveitar mais a sua vida. O que a gente observa? Que infelizmente a ansiedade ela é capaz de trazer muitas limitações para a vida de uma pessoa. Não é, José Cardoso? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jane Araújo, seja bem-vinda. Vamos lá, nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas de hoje, com esse tema: como saber o nível, o grau da minha ansiedade. Bom, a primeira coisa, né? Daqui a pouco a Sandra entra aí também, eu sigo aqui, né, ao vivo com vocês. A Sandra vai acompanhar a gente nos bastidores. Nós sempre fizemos essas lives juntas, mas nesse período aqui, por conta da pandemia, o que a gente tem feito, né? A Sandra lá na casa dela, no consultório dela, e eu aqui na minha casa, e aí a gente faz esse super embolado. Quando ela tá ao vivo, eu tô nos bastidores. Quando eu tô ao vivo, ela entra nos bastidores. Então daqui a pouco você pode começar a colocar suas perguntas. Tudo bom, Jane? Tudo bom, José Cardoso? Pessoal, dá para compartilhar essa live, né? Aqui pelo Instagram tem tipo um aviãozinho, assim, parece uma asa delta. Você clica ali, abre a sua lista de contatos e convida mais pessoas para participarem dessa live. Vamos encher essa live aqui. E a galera do Facebook também, dá para compartilhar a live, convidar pessoas que você sabe que estão precisando entender mais sobre a ansiedade delas. Boa tarde, Sandra, seja bem-vinda. A minha fiel escudeira, né? Eu sou a fiel escudeira dela e ela minha. E a gente trabalha assim nessa parceria, né? Sei lá quantos anos, né, Sandra? Daqui a pouco faz, sei lá, uns 12 anos que a gente se conhece, que nós trabalhamos juntas e fazemos todo esse trabalho aqui na internet para você, né? Nós temos o nosso consultório e fazemos esses atendimentos, essas lives. Na terça-feira, Sandra tem tocado Você com Inês e Sandra, que é uma live ao vivo, perdão, uma live interativa, é óbvio que é ao vivo, né? Uma live interativa. E na terça passada foi muito bacana, ela conversou com uma pessoa, ajudou uma pessoa, foi muito interessante, muito lindo, a gente aprendeu muita coisa juntas ali, né, Sandra? Sim, estamos juntas, bora lá, né? Vamos para o nosso assunto aqui. Você que já está comigo aqui no Instagram, você que está comigo aqui no Facebook, coloca aí para mim a cidade, o estado de onde você está falando. De onde que você é, José Cardoso? Eu não lembro agora. Coloca aí para mim de onde você é, a cidade, o estado. Você também, quem que era mesmo? A Jane Araújo, diz para mim aí se você está me vendo bem e está me ouvindo bem. Vocês aqui do Facebook também, coloca aí para mim nos comentários se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem e se você, de onde você é, né? Que estado, que cidade você está e que está me ouvindo. Oi, Edilene! Saudade, Edilene! Estava sumida, hein? Não te vi na live de terça. Ó, tô te filmando, hein? Bora lá, galera. Vamos falar do nosso tema aqui. É muito bom ter você aqui com a gente. E vamos lá, né? Respondendo como saber qual é o nível da minha ansiedade. Boa tarde, Gildete. Seja bem-vinda, Gildete. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber a respeito do nível da ansiedade. Que existem dois tipos de ansiedade, né? Primeiro, a grosso modo, dois tipos de ansiedade. Aquela ansiedade que a gente chama de ansiedade natural, que é aquela que a gente tem diante dos desafios da vida. Então, você é uma pessoa saudável emocionalmente, mas quando surge um desafio mais assim, que você acha, meu Deus, acho que eu não vou dar conta, é muito difícil para mim, você fica um pouco alterado, fica com medo de não dar certo. Beleza, aí aconteceu o evento, a sua vida volta ao normal, você fica tranquila de novo. E
Uma prova na faculdade, na escola, sei lá, uma viagem, de repente você tem um pouco de medo de andar de avião, uma entrevista de emprego, tudo isso pode aumentar o nosso nível de ansiedade. Muito bem, José Cardoso é de Brasilândia, São Paulo, a Jane de Alagoinhas, na Bahia, olha que delícia, né? Gente, a internet é uma maravilha, né? A gente tá aqui sentadinho falando com gente no Brasil inteiro, muito legal. Então essa é a ansiedade que a gente chama de normal, de natural. Mas existe uma ansiedade que não é bem assim. Tudo isso que a gente está falando, então se eu tenho uma ansiedade normal e eu estou com medo de algo que vai acontecer para mim, eu tenho os sintomas. Fico com o coração mais acelerado, com um pouco de dificuldade para dormir, fico tensa no dia do evento, da apresentação, da entrevista de empregos. Beleza. Quando a gente está falando de transtorno ansioso, aí a gente já está num outro território, a gente está no território da patologia, daquela ansiedade que não é mais natural, ela já é uma doença. E aí, como é que é na patologia? Bom, então, o coração acelerado, a transpiração excessiva, os medos, preocupação demais com tudo e com todos, insônia, batedeira no coração, tremedeira nas mãos, transpiração nas mãos. Tem muita gente que fala, eu fico com a mão toda suada. Isto é uma constante, tá? É frequente, constante e intenso. E é dessa ansiedade que a gente quer falar hoje. Como é que eu faço para saber qual é o nível desse transtorno de ansiedade? Por quê? Porque ele pode ser leve, ele pode ser moderado e ele pode ser grave. E o grave pode ser até gravíssimo, tá? E quando a gente sabe qual é o grau da nossa ansiedade, porque é difícil da gente saber, como é que eu vou saber se eu tenho uma ansiedade natural, se ela é patológica, e se ela é patológica, será que eu já preciso ir buscar ajuda, dá para eu ir me virando? Como é que é? É óbvio que a intensidade e a frequência dos sintomas já dita mais ou menos o que você vai fazer. Por quê? Esses sintomas todos, eles são limitantes. Se você tem medo demais de sair de casa, se você não dorme bem à noite de jeito nenhum, a sua cabeça não para, se você vive com seu coração disparando, se você tem crises, né? Crise de ansiedade, crise de pânico, é óbvio que você vai buscar ajuda, até porque quando chega no corpo, aí a gente fala, ai meu Deus, acho que vai acontecer alguma coisa pior comigo, acho que o meu coração vai parar, acho que eu vou ter um infarto. Aí sim a gente busca ajuda. Geralmente a ajuda é buscada quando surgem os sintomas no corpo. Só que não foi aí que a ansiedade começou, tá? Ela começa bem antes. Começa lá na parte emocional, nos nossos traumas, nas crenças negativas, mas esse é assunto para uma outra live. Na live de hoje a gente só vai falar desse tipo de ansiedade que a gente tem e o grau de intensidade, a intensidade dessa ansiedade. Bom, além de ter graus, né, leve, moderado e grave, existem vários tipos de ansiedade. Quando a gente fala, eu sofro de ansiedade, geralmente a gente está falando do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então imagine tudo isso que eu falei agora há pouco, né, desses sintomas, a pessoa sentindo isso praticamente todos os dias e por todos os assuntos da vida dela. Relacionamento, trabalho, família, emprego, tudo gera um medo de que algo ruim aconteça, uma tremedeira, uma sensação ruim no corpo, porque ela tem angústia, ela tem aperto no peito, tem dor no peito. Então imagine isso numa constante, tá? Mas existe o TEPT, que é uma sigla para transtorno de estresse pós-traumático. E quem estava com a gente na live de terça, o José Cardoso, eu lembro, nós trabalhamos com uma pessoa, a Sandra, no caso, falou com uma pessoa e ajudou uma pessoa com um TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Ela passou por uma situação muito traumática na vida dela, algo horrível, um assalto muito grave, e ela praticamente não dormia há um ano, tá? Que é o tempo que faz que tinha acontecido esse assalto com ela. Então, existe o trauma, existe o estresse pós-traumático e existe o transtorno de estresse pós-traumático, que gera crise de ansiedade, de pânico, ela não conseguia nem sair de casa, tá? Então, se você não viu essa live ainda, tá no YouTube, tá no Instagram, dá uma olhadinha aí, a live da terça-feira passada, você com a Inês e Sandra. Bom, tem também o TAS, que é o transtorno de ansiedade social, né? Algumas pessoas têm, elas acham às vezes que elas são tímidas, mas na verdade elas têm muito medo de se relacionar, de estar em lugares abertos, lugares fechados, com muita gente. Tem as fobias, que são medos de coisas específicas, né? De objetos fóbicos, como a gente costuma falar, né?
Eu tô lendo ali que José Cardoso disse que ele viu. Foi muito legal, né, José Cardoso? Maravilhosa aquela live. Eu fiquei emocionada com o que aconteceu naquela live. Muito bacana. Tem também o transtorno do pânico, né? Que é tudo isso que a gente falou acontecendo repentinamente, vários sintomas sendo disparados aparentemente do nada, não é do nada, mas a pessoa tem essa sensação porque é repentino, às vezes ela tá calma, aparentemente calma, tranquila, sem televisão, e ela entra numa crise, né? Tem todos esses sintomas, coração acelerado, tontura, transpiração, ela acha que está tendo um infarto, acha que vai morrer, né? E passa, em 20 minutos mais ou menos passa, diminui os sintomas. E tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, as manias, né, que a gente chama, as pessoas que têm manias, e dentro do TOC também tem vários tipos, tem o de contar, tem o que gera uma série de evitações, é uma lista bem grande. Isso é um assunto também para uma outra live, não vamos esmiuçar muito, senão a gente não consegue terminar. Para que é importante saber o grau da sua ansiedade, se ele é leve, moderado ou grave? Porque é isso que vai te ajudar, que vai favorecer para que você busque ajuda. Quando você sabe que a sua ansiedade ela não é mais normal, ela não está mais no âmbito do natural, e que ela não é tão leve assim, ela pode já estar caminhando para um grau moderado, e de um grau moderado para um grave, porque esse é um outro detalhe, a ansiedade evolui. Então eu posso ter uma ansiedade considerada normal e a depender do que acontece na minha vida, do nível de estresse, de traumas, eu posso evoluir para uma ansiedade patológica. E ela pode começar num grau leve, mas se eu não trato, ela pode evoluir para um grau moderado. E se eu não trato, ela pode ir para um grau grave ou gravíssimo. Tá? Então é importante saber para você ir atrás de ajuda, buscar ajuda para você, ajuda profissional. E como eu falei, né, quanto mais grave, mais aqueles sintomas emocionais e físicos, eles são intensos e frequentes. Então, o que determina o nível de gravidade é a intensidade. Então, por exemplo, se você tem crises, eu tenho crise de ansiedade, mas quando, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. Tá, deixa eu ter uma ansiedade patológica, mas não necessariamente uma ansiedade grave. Ela pode ser de um nível moderado. Ah, eu tenho crise de ansiedade uma vez por semana. Eu tenho crise de ansiedade praticamente todos os dias. Então essa intensidade e frequência dos sintomas, do aparecimento dos sintomas, determina o nível de gravidade da sua ansiedade. Junto com tudo isso tem o catastrofismo, né? Então você tem algo para acontecer e você começa a olhar para aquilo e achar que simplesmente vai ser o pior. E a mente vai criando uma série de situações. Por exemplo, eu tenho que fazer uma viagem e eu tô com medo de viajar. Mas aí já começa a imaginar um acidente, o carro capotando e eu ficando debaixo das ferragens, sabe, uma coisa bem... A mente vai criando isso. E aí de repente você olha e fala, nossa, eu tô sentada aqui no sofá de casa, eu nem saí para viajar ainda. A mente catastrofiza, a mente ansiosa catastrofiza as situações. Bom, o nível ou o grau do seu transtorno ansioso e essas características que eu falei dos tipos de ansiedade, né? Saber se você tem o TAG, se você tem TOC, se você tem um TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, saber qual que é o tipo e a intensidade, né, o grau da sua ansiedade, é o que vai dar a indicação do diagnóstico, né? Aí sim, quando eu tenho esses elementos na mão, eu sei o que eu tenho e o quão grave aquilo é. E para que é importante eu ter um diagnóstico? Porque é o diagnóstico que vai apontar para o tipo de tratamento que eu vou fazer. Se eu tenho uma ansiedade de grau leve, né? Ok, de repente eu não preciso, por exemplo, usar medicação. É de grau leve, eu fico ansiosa, tenho sintomas, mas a psicoterapia é suficiente, uma terapia é suficiente. Tá, mas se eu tenho uma ansiedade de grau moderado, eu talvez já precise usar medicação. Vai depender da quantidade de vezes que eu fico mal, quanto eu fico ansiosa, né? A intensidade disso também. Boa tarde, Laiana, seja bem-vinda. Valéria, seja bem-vinda, boa tarde. Que bom ver você aqui na live com a gente. José Cardoso, eu tenho crise de ansiedade mais na parte da manhã e à tarde. Olha só que interessante. Muitas pessoas trazem esse relato, viu, José Cardoso? Algumas pessoas dizem que dormem bem e acordam ansiosas. E tem gente que começa a perceber que a ansiedade piora ao cair da tarde, quando começa a escurecer, a pessoa começa a ter uma sensação ruim
de que os sintomas estão se intensificando, tá? São características e a gente precisa entender o porquê que isso tá aí, viu? Bom, quando eu tenho o diagnóstico e o tratamento, então eu já sei o que eu tenho e eu estou encaminhada para um tratamento. Quando eu somo essas duas coisas, isso vai indicar para mim o prognóstico. O que é prognóstico? Qual é o curso que a minha patologia vai seguir? Por quanto tempo eu vou tomar essa medicação? O que eu espero dessa medicação? No caso, né, quando se usa a medicação. O que eu espero? Eu vou melhorar em 3 semanas, em 2 meses? Como é que vai ser isso? Eu preciso dessas duas coisas, diagnóstico e tratamento, para saber qual é o curso que tudo isso vai seguir. Giane Valentim, seja bem-vinda, boa tarde. A Giane está sumida também, que bom vê-la aqui na live com a gente. Sejam bem-vindos, viu? Esse reconhecimento, né, de que tipo de ansiedade que eu tenho e qual que é o grau da minha ansiedade, depende muito de uma avaliação de contexto, tá? Não é simplesmente, a gente vê na internet, né, muitos testes, teste a sua ansiedade, teste o grau da sua ansiedade, veja qual é o nível da sua ansiedade. Mas nem sempre esses testes podem te dar um diagnóstico. Aliás, eles não podem, né? Existem testes específicos que são feitos da maneira correta, usando os elementos que são necessários para se ter um resultado favorável de um teste. Alguns deles, né, são exclusivos de uso de psicólogos e esses testes sim são validados. Agora na internet a gente às vezes dá uma olhadinha, para ter uma dica, ter uma orientação, mas não necessariamente ter um diagnóstico. O diagnóstico ele é feito por profissionais especializados. Os psicólogos, os terapeutas, os profissionais da classe médica, principalmente os psiquiatras, tá? Eles são as pessoas realmente preparadas para fazer esse diagnóstico, fazer essa avaliação e dizer para você, olha, o que você tem é, sei lá, um transtorno de estresse pós-traumático, é TEPT. Então a gente vai trabalhar o trauma, ajudar você a se libertar desse trauma, ressignificar o trauma para você poder se livrar dessa crise de ansiedade, tá bom? E pensando no quesito medicação, principalmente se for a medicação que a gente chama de medicação alopática, aquela que a gente compra em farmácia, tarja preta, às vezes tarja vermelha também, somente os médicos é que podem prescrever uma medicação psiquiátrica. E de preferência os psiquiatras, porque eles são especialistas. Tá, e aí eu tomar remédio resolve? Nem sempre, tá? Se você tem uma ansiedade de grau grave, moderado ou grave, os remédios vão te ajudar, porque os remédios eles são para os sintomas. Então, se eu estou tendo crise de ansiedade várias vezes por semana, não estou conseguindo dormir, estou tendo muitas descompensações por causa da ansiedade, então a medicação ela vai ser útil, porque qual que é a função do remédio na ansiedade? Exatamente isso, diminuir intensidade e frequência dos sintomas e das crises. Então vai dar certo. Mas trata a ansiedade lá na raiz? Não trata, infelizmente não trata. O medicamento não tem esse poder. Para tratar a ansiedade na raiz, você precisa fazer um tratamento terapêutico, você precisa de terapia para entender os motivos pelos quais a sua ansiedade se desenvolveu. Geralmente tem duas coisas aí que estão bastante presentes, que é a hereditariedade, então de repente se papai e mamãe são muito ansiosos, a gente tende a ter ansiedade também. Mas não é só isso. A nossa história de vida, né? Um ambiente infantil de muita ansiedade, de muita pressão, pessoas que passaram por abusos físicos, emocionais, sexuais, pessoas que viveram situações traumáticas, né? A maioria de nós, levanta a mão que não tem um trauma na vida. Isso tudo pode gerar ansiedade, até porque não é só o trauma que gera ansiedade, mas a interpretação que a gente dá para um trauma faz com que a gente gere o que nós chamamos de crenças negativas. Quem está acompanhando a nossa segunda semana chega de ansiedade está aprendendo muita coisa sobre isso, porque nós estamos falando exatamente sobre esses itens, né? O que gera ansiedade, como tratar a ansiedade, os 3 erros que você pode estar cometendo que estão te impedindo de vencer a sua ansiedade. Então, quem está acompanhando a gente lá tá ficando craque nesse assunto, né? Tem os traumas, as coisas que a gente viveu lá atrás, podem sim desenvolver crenças limitantes, negativas, que lá na frente desembocam num transtorno de ansiedade. Muito boa tarde, Simone Pereira, seja bem-vinda, que bom vê-la aqui também com a gente no nosso Instagram. Vamos lá, você chegou, a live já está em andamento aqui, mas você sabe que depois a gente posta ela aqui no Instagram, posta no
no YouTube, você vai poder assistir depois, tá bom? Se você não conseguiu ver tudo agora. Bom, eu tinha dito que somente os profissionais da área da saúde, de preferência os médicos psiquiatras, é que podem dar medicação alopática. Existem também outros tipos de tratamentos, tratamentos mais naturais, os fitoterápicos, a terapia floral, as homeopatias, e aí não necessariamente precisa ser alguém da classe médica. Precisa ser algum profissional qualificado, alguém que estudou fitoterapia, que estudou as medicinas complementares, a terapia floral, e isso vai também te ajudar no tratamento da ansiedade. Tem gente que escolhe fazer um tratamento menos invasivo, uma coisa mais leve, e se a sua ansiedade é de grau leve, muitas vezes funciona, vai te ajudar também, ok? Muito bem, que mais temos aqui? Bom, a gente tem um tratamento, a gente já falou disso algumas vezes, eu só vou reforçar esse tema porque ele é importante. Eu e a Sandra, nós desenvolvemos um tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, e nesse tratamento a gente começa exatamente fazendo uma graduação da ansiedade. Por quê? O objetivo do nosso tratamento, ele tem duração de 3 semanas, são 21 dias apenas. É que você comece o seu tratamento com um grau X de ansiedade, pode ser, sei lá, grau grave de ansiedade, e termine 21 dias depois, eliminando 90% desses sintomas, aprendendo a lidar com a sua ansiedade, para você poder aproveitar a sua vida novamente. Poxa, Inês, mas 90% eu queria 100%. Não tem como, tá, gente? Esses 10% que sobram, a gente joga lá para aquela questão da ansiedade normal. Todos nós temos um pouco de ansiedade. E, aliás, essa ansiedade normal que nós temos, ela nos protege. Por quê? Eu fico com medo de algo, vamos imaginar que seja algo no meu trabalho, eu fico com medo de não fazer uma boa apresentação. O que eu vou fazer? Eu vou me dedicar mais, vou ficar mais atento, vou caprichar na pesquisa, vou caprichar nos slides, e isso vai me manter empregada, né? No mínimo, né? Meu chefe vai olhar e falar, nossa, bela apresentação, né? E eu vou ficar de boa lá no meu trabalho. Então, o objetivo da ansiedade, como a base dela é medo, é realmente nos proteger, tá bom? Então, eliminar 90% e ficar com esses 10% é vida normal, porque a vida é um movimento e ela apresenta desafios para nós, sim. Alguns a gente se sente super bem qualificados para lidar e outros não. E quando não, se a sua ansiedade é normal, vem um pouco de aflição, um pouco de tensão, mas você passa bem por isso, administra bem e chega lá do outro lado melhor ainda. E, bom, essa semana aqui, então eu estava falando do nosso tratamento online, né? Está acontecendo nesta semana, a segunda semana Chega de Ansiedade. Começou na segunda-feira e termina hoje, o 5º dia. E hoje tem algo muito legal para acontecer, que é a 5ª aula, que é uma aula ao vivo. As nossas 4 aulas anteriores, elas foram gravadas, né? Eu e a Sandra gravamos previamente e liberamos o link para você. Agora hoje, às 21 horas, hoje 31 de julho, às 21 horas, a Sandra, né, que vai tocar live, vai entrar ao vivo para responder as suas perguntas sobre ansiedade, sobre o que você viu nas 4 aulas anteriores, sobre o nosso programa Chega de Ansiedade. Então, nós queremos ver todos vocês lá na nossa aula de hoje. Se você está inscrito já para a semana, você vai receber esse link lá no seu e-mail. Se você está no Telegram, você já recebeu o link, a gente já colocou o link lá no Telegram hoje. E olha, gente, dá tempo ainda de você se inscrever. A gente vai colocar o link para você. Aqui, o pessoal do Instagram, é só ir lá no nosso perfil, lá em cima na bio, que o link tá lá, tá bom? E o pessoal aqui do Facebook, quando terminar tudo aqui, a gente vai colocar o link para você. Aliás, deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu já consigo colocar. Não sei se a Sandra tá vendo aí, se ela consegue, mas eu acho que eu consigo. O link para a segunda semana Chega de Ansiedade. E aí o que você precisa fazer é entrar nesse link, preencher lá com o seu e-mail e na sequência você já recebe o link lá. Vai lá na sua caixa de e-mail conferir, né, e se confirmar para você poder assistir. O José Cardoso está dizendo assim, eu só gostaria de poder sair de casa sem crise de ansiedade e medo. Sim, né? Essa é uma das grandes limitações, José Cardoso, que a ansiedade impõe pra gente, né? A depender do grau que ela está. Porque se você tem medo de ter crises em casa, quem dirá fora de casa? Você pode ter o medo de ficar sem assistência, de não ser socorrido a tempo. Então, esse medo ele é natural, ele faz parte do seu quadro de ansiedade.
Eu tenho algumas sugestões para você, José. Uma delas é, entra com a gente na live hoje à noite, você pode tirar algumas dúvidas com a Sandra lá ao vivo. A Sandra está dizendo que não está conseguindo acessar o Facebook. Tudo bem, Sandra, eu já coloquei o link aqui, tá bom? Para quem está acompanhando a gente pelo Face, eu já consegui colocar o link. Obrigada. Então, José Cardoso, entra na live hoje à noite, lá pelo nosso canal do YouTube, para você poder participar, tirar as suas dúvidas. Você está acompanhando a nossa segunda semana. A partir da segunda-feira, a gente vai abrir uma turma, né? A nova turma para o programa Chega de Ansiedade. Quem sabe você entra com a gente nessa nova turma. E uma outra coisa que eu sugiro também, você tem estado com a gente na terça-feira, no Você com Inês e Sandra, entra ao vivo, conversa com a gente, pode ser a Sandra, pode ser eu, tem sido a Sandra, mas entra lá que de repente você já encontra um caminho para começar a resolver essa sua questão, né? Algumas vezes a gente já conversou e a impressão que eu tenho é que também existe uma questão de trauma aí. E aí você vai conseguir se libertar disso também. Muito bem, então já fiz aqui, aproveitei e já fiz o convite também para o Você com a Inês e Sandra, que acontece todas as terças-feiras, às 9h09 da noite, pelo nosso canal do Instagram. Vocês aqui do Facebook, obviamente, são super convidados, né? É muito legal quando todo mundo entra, participa, faz perguntas, é muito bom. Então, esteja com a gente lá na terça-feira, 9h09 da noite. Na próxima sexta-feira, que é dia 7 de agosto, deixa eu conferir se é isso mesmo, 7 de agosto, às 17h04, nós temos mais um mais um Chega de Dúvidas sobre Ansiedade aqui pelo Facebook e pelo Instagram. E nós vamos trazer o seguinte tema: como tratar a ansiedade sem remédios, tá? Então vem aqui descobrir, existem maneiras de você tratar sem remédios a sua ansiedade. Muito bem, e se você gostou da nossa live, assim que terminar, compartilha, manda para as pessoas que você sabe que estão precisando conhecer o grau de ansiedade delas. Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida pra gente. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tanto do Instagram quanto do Facebook, manda um direct pra gente, porque a sua pergunta, a sua dúvida pode virar um novo Chega de Dúvidas sobre ansiedade. Todas as vezes que a gente encontra um tema, que é um tema que as outras pessoas também podem ficar interessadas, a gente cria essa live de sexta-feira que é o Chega de Dúvidas sobre ansiedade, tá bom? Bom, é isso, gente. Aqui no Facebook eu vou deixar todos os nossos contatos, que é onde todas as nossas redes sociais, né, que é onde você pode nos acessar. Nós temos um site, nós temos o nosso canal do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, corre lá, né, no Telegram. A gente grava vídeos diariamente, vídeos não, né, áudios diariamente. A gente se alterna, né, cada dia uma grava. E o pessoal do Telegram acaba tendo, sei lá, né? Acaba sabendo das coisas um pouco antes dos outros, porque a gente já levanta de manhã e já posta as nossas coisas lá, né, Sandra? A gente fez 21 histórias terapêuticas, e nós já fizemos muitas coisas lá no Telegram. O link para o Telegram tá aqui no Facebook, acabei de colocar. Para quem é do Instagram, lá na bio tem um linkzinho, Linktree, clica lá, que lá está um caminho para todas as nossas redes sociais. Muito bem, eu sou muito grata por esta oportunidade, obrigada por você que me acompanhou até agora aqui no Instagram, obrigada para você também que acompanha a gente pelo Facebook. A gente se vê mais tarde lá na nossa aula ao vivo, na quinta aula da segunda semana Chega de Ansiedade, quinta e última, hein? Assista. E depois, olha, se você ainda não viu as outras 4 aulas, de repente não dá tempo agora de você ver tudo antes da quinta. Mas assista, porque elas ficam disponíveis só até domingo. Então, assiste lá, primeira, segunda, terceira, quarta, e descubra quais são os 3 erros que você pode estar cometendo e que estão te impedindo de vencer a ansiedade. E mais, o que fazer para virar esse jogo? Como é que você corrige esses erros? Em cada aula a gente corrigiu um desses erros, ok? Ah lá, a Valéria está dizendo, eu estou feliz porque conseguiu dormir, né? A Valéria, posso falar, né? A Valéria que estava com a gente na terça-feira no Você com Inês e Sandra e que entrou ao vivo, a corajosa Valéria que entrou ao vivo e recebeu ali uma consultoria da Sandra, um atendimento da Sandra. Foi maravilhoso, viu, Valéria? Parabéns para você e você com certeza inspirou muita gente, né, para
também participar ao vivo. Foi muito bom, aprendi muito também naquele momento ali com vocês duas, viu? Muito obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente final de semana, descanse, se cuide, evite sair de casa, nós ainda estamos no meio de uma pandemia, as coisas ainda não estão resolvidas, então se cuida bastante, usa máscara, lava bastante as suas mãos, né? Para ficar sempre bem, para elas ficarem bem higienizadas. Se hidrate bastante, pratique exercícios físicos, todas essas coisas vão te ajudar a combater a sua ansiedade. E conte comigo e com a Sandra. Eu vou ficando por aqui e deixando você com aquele nosso lema, que é o lema que a gente gosta de compartilhar com vocês, né, Sandra? Foca no que funciona. Bye, bye. Vou desligar hoje primeiro a galera do Facebook. Tchauzinho, pessoal. Bye, bye.